pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo aqui para o canal. E como você deve ter percebido no início desse vídeo, hoje vai rolar o review do Mi Mix 2, esse monstro aqui com 5.99 polegadas, tela infinita praticamente sem bordas, que está dando o que falar. E como de costume, antes de iniciar o vídeo, vamos aos recadinhos. Esse Mi Mix 2 aqui foi enviado pela Gearbest, por isso na descrição do vídeo você vai encontrar cupons de desconto sempre atualizados para esse aparelho, além, é claro, aí dos grupos do canal nas redes sociais e também links para outros vídeos que eu já fiz sobre o aparelho, como o teste comparativo das câmeras e de desempenho do Mi Mix 2 versus OnePlus 5, pontos positivos e negativos que eu publiquei lá no canal UdoTech sobre o Mi Mix 2, então não deixe de conferir, tá tudo na descrição do vídeo. Outro detalhe importante que vale a pena comentar antes de iniciar o review, que no aparelho aqui eu estou rodando a ROM chinesa em inglês MIUI 9, porém já está disponível para download aí para o Mi Mix 2, a ROM global estável com MIUI 9. Detalhe importante aí para você que tem interesse no aparelho. Bem, recados dados e sem mais delongas, bora conhecer mais detalhes desse aparelho. O destaque do Mi Mix 2 já começa pela caixa. A embalagem é realmente muito bonita e chama muito atenção. E não é para menos, afinal a gente está falando de um produto premium. E ao comprar o aparelho acompanha o carregador rápido, cabinho USB tipo C, adaptador aí USB tipo C para 3.5 mm, clipezinho para abertura da bandeja de instalação do Nano SIM, acompanha também um case original aí que ajuda a proteger o aparelho, também o guia rápido e manuais de instrução. A primeira impressão que muitas pessoas têm é que o Mi Mix 2 é um aparelho grande. No entanto, pessoal, ele mede aí de altura apenas 151,8 mm por 75,5 mm de largura. Já a sua espessura é de apenas 7,7 mm, pesando aí cerca de 185 gramas apenas. Ou seja, mesmo com uma tela gigante de 6 polegadas praticamente, ele tem o mesmo tamanho quase aí do OnePlus 5. Isso se deve ao fato de sua tela infinita com poucas bordas. Então, pessoal, agora vamos conhecer um pouquinho aqui do aparelho, que é realmente muito lindo mesmo. Aqui do lado direito a gente tem a bandejinha aí para o Nano SIM. Ele suporta Dual Nano SIM e não suporta a expansão de memória com micro SD. Na parte inferior a gente encontra aí o alto-falante, microfone, USB tipo C, saidinhas USB tipo C com suporte OTG, é claro. Aqui do lado esquerdo do aparelho, deixa eu virar aqui que fica melhor, a gente tem os botões de volume mais, volume menos e botão de power. Na parte superior a gente não tem nada aí, como você pode observar, ele não traz infrared. Na parte traseira a gente encontra a câmera do aparelho de 12 megapixels, dual flash, sensor de digitais que funciona extremamente bem, extremamente preciso e rápido, desbloqueia de forma instantânea o aparelho de forma muito precisa aí, como a maioria dos aparelhos da Xiaomi. Aqui a gente tem uma frase, né? Mix Design by Xiaomi, tá um pouco sem foco, mas apareceu ali. Como vocês estão podendo observar, o aparelho é realmente lindo demais, brilha muito. O lado negativo que acaba marcando bastante aí as digitais quando você pega no aparelho, mas é um aparelho extremamente bonito. Aqui na parte superior a gente tem o speaker. E na parte inferior a gente encontra a câmera frontal de 5 megapixels. Aqui não vai dar para vocês verem, mas a gente tem o LED indicativo, tá ok? Que LED de notificações, melhor dizendo. E como vocês estão podendo observar, a gente não tem os botões capacitivos, os botões de voltar, home e multitarefas aí do aparelho são todos digitais.
Equipado com o chipset Snapdragon 835, GPU Adreno 540 e 6 GB de memória RAM e com versões aí de 64, 128 e 256 GB de memória ROM, em um teste rápido aí no Antutu, o aparelho aqui marcou mais de 177 mil pontos e com essa configuração monstra você terá um excelente desempenho, inclusive em aplicativos de jogos pesados que exigem bastante capacidade de processamento. E durante os testes que fiz, seja em jogos ou aplicativos, o aparelho se comportou de forma excelente, inclusive sem aquecimento excessivo aí na parte traseira. O Mi Mix 2, pessoal, vem equipado com uma tela de 5.99 polegadas do tipo IPS LCD com uma proporção de 18:9 e resolução Full HD 2160 por 1080 e densidade de 403 pixels por polegada com um aproveitamento de 80,8% da parte frontal. Eu sinceramente acreditava que as bordas fossem um pouquinho menores no aparelho, afinal no material de divulgação parece que o aparelho é bem sem bordas, apesar de serem fininhas, pequenas, eu esperava bordas mais finas, especialmente na parte inferior, que só tem a câmera aqui de 5 megapixels e o LED de indicação, então poderia ser um pouquinho mais fina a borda aqui, especialmente na parte inferior do aparelho. Mas claro, com essas configurações de tela, você terá uma ótima experiência tanto para foto quanto para vídeo, com cores brilhantes e excelentes contrastes. Ainda em relação à tela, você tem à sua disposição a opção de modo leitura, ajuste automático de brilho da tela e também ajustes de contrastes e cores conforme a sua preferência. Vem equipado com uma câmera traseira de 12 megapixels, com uma abertura focal de 2.0 e estabilização OIS aí de 4 eixos, sendo capaz de gravar vídeos em 4K a 30 frames por segundo e também slow motion com uma resolução HD em 120 frames por segundo. Já na parte frontal temos uma câmera de 5 megapixels com diversas funcionalidades. Destaque aí para a função de embelezamento com 36 perfis diferentes e a capacidade de realizar videochamadas aí em Full HD com a função de embelezamento ativa em tempo real. Ou seja, com o Mi Mix 2 você não vai ficar feio ou feia aí durante uma videochamada. E para quem gosta de brincar com fotos, o aparelho traz na função manual a capacidade de você estar alterando aí o controle de brancos, foco, tempos de exposição e ISO. E como imagens valem mais do que 1000 palavras, confira alguns vídeos e fotos feitas com o aparelho em diferentes condições de iluminação. E para dar início ao nosso teste aqui, pessoal, nas câmeras do Mi Mix 2, estou começando pela câmera traseira, que é a câmera principal do aparelho, gravando em Full HD 1080p. O áudio que você está ouvindo também é original do aparelho, sem qualquer tipo de filtro ou edição. Aproveitar aqui, vamos fazer um teste rápido no foco. Peguei a Estátua da Liberdade aqui, vou dar um foco nela. Ó, tá legal, foco relativamente rápido. Tá focando a Estátua da Liberdade nesse momento. Agora eu vou dar um foco lá no pinheiro lá atrás. Pode perceber que ficou levemente desfocado a nossa Estátua da Liberdade. Vamos voltar a dar o foco nela, o foco na estátua nesse momento. Então agora vamos conferir algumas imagens aí da câmera frontal do aparelho e depois vamos para os testes à noite. Bora lá!
Então, pessoal, gravando agora com a câmera frontal do aparelho. Tudo dentro de casa, tá bem iluminado. Só para você ter uma ideia da qualidade, vou andar um pouco aí também para você sentir a estabilidade. Detalhe, pessoal, que incomoda um pouco. Como o aparelho tem poucas bordas, a câmera frontal foi para a parte inferior. Então, eu tenho que segurar o aparelho com a mão esquerda. Porque se eu segurar com a direita, olha o que acontece. Eu acabo tampando a câmera. Então, por isso fica meio estranho, assim, acho que até se você se acostumar com a câmera frontal embaixo. Se eu inverter o aparelho para poder segurar com a mão direita, olha o que acontece. Eu vou ter que ficar olhando para baixo, fica meio estranho. Então fica esse detalhe aí, devido às poucas bordas, a câmera frontal fica na parte inferior, então isso incomoda um pouco, especialmente para quem é destro, tem esse detalhezinho que a imagem parece que você está olhando meio torto, meio estranho, mas é por causa da posição aí da câmera na parte inferior frontal do aparelho. Agora vamos à noite, a câmera está aqui, agora vamos para os testes à noite com as câmeras, melhor dizendo, do Mi Mix 2. Bora lá! Gravando aqui à noite com a câmera frontal do Mi Mix 2, na pracinha aqui onde eu costumo correr à noite. Já aproveitei e trazer o smartphone aqui para fazer um videozinho rápido com a câmera frontal à noite. O áudio que você está ouvindo é o original, só para ter uma ideia mesmo da qualidade. Não está muito escuro aqui, tem bastante iluminação, mas vale como teste. Vou virar aqui agora e gravar com a câmera frontal, a câmera principal do Mi Mix 2, para você ter uma ideia da qualidade. Bora lá! Gravando agora com a câmera traseira do Mi Mix 2, com a câmera principal em 1080p, 30 frames por segundo. Estou andando aqui para vocês terem uma ideia da estabilidade da imagem do aparelho. Lembrando que nesse momento ele está rodando MIUI 9, tá ok? Dias atrás eu fiz um teste comparativo com o OnePlus 5, mas estava rodando MIUI 8. Então em breve eu vou trazer um novo teste comparativo do Mi Mix 2 com MIUI 9 versus o OnePlus 5 em um outro vídeo. Mas hoje, só para você ter uma ideia aqui da qualidade de gravação à noite do Mi Mix 2 com a câmera traseira. O áudio também é original, tá ventando bastante, o tempo tá para chuva, então ajuda a gente a testar até mesmo a gravação de áudio aí com bastante vento. Então é isso, pessoal, segue o review aí. Nos testes que eu fiz, durante as ligações, o Mi Mix 2 trouxe uma ótima qualidade de som, com áudio bastante limpo e claro, tendo um bom volume durante as chamadas. Então, mesmo em ambientes com mais barulho, você não terá problemas em ouvir a pessoa do outro lado da linha. Em relação ao viva voz, o áudio das ligações sai apenas no speaker localizado na parte inferior do aparelho. Por outro lado, o som de jogos, vídeos e arquivos de áudio possui saída tanto no speaker inferior como no superior, o que traz uma melhor qualidade aí de som. Em resumo, o Mi Mix 2 tem uma ótima qualidade de som tanto para ligações quanto para multimídia. Equipado com uma bateria de 3.400 mAh, o Mi Mix 2 traz uma boa autonomia e com uma utilização moderada vai durar praticamente o dia todo aí sem a necessidade de recarregar.
E nos testes que realizei, utilizando o aparelho com brilho no máximo, rodando vídeos do YouTube via Wi-Fi, em 1 hora de utilização, o consumo da bateria foi de 17%. E fazendo uma regra de 3 simples, temos um tempo de tela de cerca de 6 horas nessas condições. O que é um bom resultado para uma tela do tipo IPS LCD de 6 polegadas. Em relação ao carregamento da bateria, utilizando o carregador original que possui uma saída de 9 volts e 2 A, com o aparelho desligado, em 30 minutos de carregamento, a bateria atingiu 52% de carga e em 60 minutos carregou 90% da bateria, atingindo aí os 100% em cerca de 1 hora e 20 minutos. Em relação aos sensores, já de início sente-se falta aí do infrared, um sensor que está presente na grande maioria dos aparelhos da Xiaomi. Tirando o detalhe da falta do infrared, o Mi Mix 2 vem bem recheado de outros sensores. No aplicativo Sensor Box, que mostra os sensores presentes no aparelho, observa-se aí que o Mi Mix 2 não traz apenas o sensor de temperatura, possuindo todos os outros, inclusive o sensor de pressão, giroscópio, proximidade, bússola, entre outros. Em relação à navegação, o aparelho vem com o que temos de melhor, como GPS, AGPS, GLONASS e Beidou, o que traz uma ótima precisão para utilização em mapas e aplicativos de localização. E para quem sempre pergunta sobre a questão do 4G no Brasil para aparelhos importados, pode ficar despreocupado com o Mi Mix 2, afinal ele suporta 43 bandas e 6 modos de rede, trazendo suporte inclusive à banda B28 de 700 MHz, que está sendo implantada no Brasil com a saída aí da TV analógica, então você não vai ter nenhum problema para conectar ele no 4G do Brasil. Ainda em questão de conectividade, o Mi Mix 2 aí traz suporte a Bluetooth 5.0, MIMO, MU-MIMO, Wi-Fi 2.4 e 5G, Wi-Fi Direct e também ao NFC. Ou seja, um aparelho super completo e repleto de tecnologia. Então amigos, esse foi o review aí do Mi Mix 2, espero que tenham gostado, mas que principalmente possa ter tirado eventuais dúvidas que existiam em relação ao aparelho. E agora indo direto ao ponto, o que eu achei do Mi Mix 2? Bem, o aparelho aí dispensa muitas apresentações, afinal é realmente muito lindo e vem recheado aí com um excelente hardware. Aliás, possui o mesmo processador e GPU do OnePlus 5, então você não vai ter problemas de desempenho com esse aparelho. No entanto, vejo que o Mi Mix 2 peca um pouco em relação às câmeras, afinal algumas fotos saem muito bem, outras deixam muito a desejar, especialmente em ambientes menos iluminados. Então vejo que a qualidade das câmeras do Mi Mix 2 é apenas média aí pelo preço do aparelho. E falando em preço, com a chegada do OnePlus 5T, que traz um design aí parecido com o Mi Mix 2, com poucas bordas, tela infinita, quem sabe a gente vai observar uma queda de preço do aparelho. Afinal, se o Mi Mix 2 baixasse um pouquinho mais aí, com certeza venderia muito, afinal teria um melhor custo-benefício. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, mande seus comentários abaixo. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo e nos encontramos no YouTube. Fui!